Olá, amiguinhos e amiguinhas! Que bom ter vocês aqui de novo no nosso canal. Estão prontos para mais uma aventura incrível da Bíblia? Hoje vamos conhecer a história de dois amigos muito corajosos chamados Pedro e João. Eles nos ensinaram uma lição super importante sobre coragem. E sobre falar a verdade, mesmo quando dá um pouquinho de medo. Então se ajeitem aí na cadeira, chamem o papai e a mamãe e vamos embarcar juntos nessa jornada. Era uma vez, em uma cidade chamada Jerusalém, dois grandes amigos, Pedro e João. Eles amavam muito a Jesus e, depois que Jesus voltou para o céu, eles continuaram a falar para todo mundo sobre o amor dele. Um dia, eles estavam indo para um lugar muito grande e bonito chamado templo. Na porta do templo, eles viram um homem que não conseguia andar. Ele estava sentado ali pedindo ajuda para as pessoas que passavam. Ele nasceu com as perninhas que não funcionavam. Então ele nunca tinha andado, corrido ou pulado como a gente. Que triste, né? Quando Pedro e João o viram, eles sentiram grande amor em seus corações. Pedro olhou bem para o homem e disse algo surpreendente. Ele falou: "Olha pra gente, eu não tenho dinheiro, nem moedas de ouro ou prata para te dar, mas eu tenho algo muito mais valioso. Em nome de Jesus, levanta e anda." E sabe o que aconteceu? Pedro pegou na mão daquele homem e na mesma hora, um milagre aconteceu. Os pés e os tornozelos do homem ficaram fortes, muito fortes. Ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E não só a andar, ele começou a pular e a dançar de tanta alegria. Imaginem a felicidade dele, podendo andar pela primeira vez na vida. Ele entrou no templo junto com Pedro e João, pulando e agradecendo a Deus em voz alta. Todas as pessoas que estavam lá viram aquilo e ficaram de boca aberta. Elas reconheceram o homem, que ficava pedindo ajuda na porta e não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Todo mundo ficou muito espantado e curioso para saber como aquilo tinha acontecido. A notícia se espalhou como um foguinho rápido. Logo, uma multidão se juntou ao redor de Pedro e João. Todo mundo queria saber que poder era aquele. Então Pedro, que era muito corajoso, começou a falar para todas aquelas pessoas. Ele explicou que não foi com a força dele ou com alguma mágica que o homem foi curado. Não, ele disse que foi pelo poder do nome de Jesus. Ele contou a todos como Jesus era bom, como ele ensinava sobre o amor de Deus e como ele tinha poder para fazer coisas maravilhosas. Pedro falou com tanta certeza e tanta alegria que muitas e muitas pessoas começaram a acreditar em Jesus naquele mesmo dia. O número de amigos de Jesus cresceu muito, mas nem todo mundo ficou feliz com essa história. Alguns chefes do templo, chamados sacerdotes e saduceus, ficaram muito bravos. Eles não gostavam que Pedro e João falassem de Jesus para o povo. Eles achavam que só eles podiam ensinar as pessoas. Então, eles ficaram tão irritados que mandaram prender Pedro e João. Isso mesmo, eles foram levados para a prisão e passaram a noite lá, só porque estavam falando a verdade sobre Jesus e porque um homem tinha sido curado. Que injusto, não é mesmo? No dia seguinte, os chefes se reuniram em um grande salão. Era uma reunião muito importante, chamada Sinédrio. Eles chamaram Pedro e João para ficarem no meio de todos eles. Imaginem a cena: Pedro e João, sozinhos, cercados por homens poderosos e zangados. Eles olharam para Pedro e João e perguntaram com uma voz bem séria: "Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso?" Eles queriam que Pedro e João ficassem com medo e parassem de falar. Mas Pedro não sentiu medo. O Espírito Santo, que é o ajudador que Jesus prometeu, encheu o coração de Pedro de uma coragem gigante. Ele olhou para todos aqueles chefes e disse bem alto: "Chefes do povo e anciãos, se hoje estamos sendo interrogados por causa de uma coisa boa que fizemos a um homem doente, e vocês querem saber como ele foi curado, fiquem sabendo todos vocês e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês rejeitaram, mas que Deus
ressuscitou dos mortos. É pelo poder do nome dele que este homem está aqui, perfeito e curado, diante de vocês. Uau! Que coragem do Pedro! Ele não se escondeu. Ele falou a verdade, com muito amor e firmeza. Os chefes ficaram impressionados. Eles viram a coragem de Pedro e João e perceberam que eles eram homens simples, mas que falavam com uma sabedoria que não parecia vir deles. E o mais importante, o homem que tinha sido curado estava ali, de pé, ao lado deles. Não tinha como negar o milagre. Era a prova viva de que o que Pedro dizia era verdade. Os chefes não sabiam o que fazer. Eles se reuniram em um cantinho para conversar e decidiram que não podiam castigar Pedro e João, porque todo o povo estava feliz e agradecendo a Deus pelo milagre. Então, eles chamaram os dois de volta e deram uma ordem muito séria. Nós proibimos vocês de falarem ou ensinarem qualquer coisa sobre esse tal de Jesus. Nunca mais! Eles acharam que, com essa ameaça, Pedro e João iam obedecer. Mas olhem só o que Pedro e João responderam. Eles disseram: julguem os senhores mesmos. É mais certo obedecer a vocês ou a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que resposta incrível. Eles estavam dizendo que a coisa mais importante para eles era obedecer a Deus e não aos homens. Eles sabiam que a missão deles era continuar contando para todo mundo sobre o amor e o poder de Jesus, depois de ameaçá-los mais uma vez. Os chefes não tiveram outra escolha a não ser soltar Pedro e João. Assim que foram libertados, eles correram para encontrar seus outros amigos. Eles contaram tudo o que tinha acontecido, como os chefes tentaram faz-clós parar e como Deus lhes deu coragem. E sabe o que os amigos fizeram? Eles não ficaram com medo. Pelo contrário, todos juntos fizeram uma oração a Deus. Eles agradeceram pela coragem de Pedro e João e pediram a Deus que lhes desse ainda mais coragem para continuar falando a sua palavra, sem medo de nada. E enquanto oravam, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo, prontos para continuar a missão. Essa história nos ensina uma lição muito valiosa. Crianças, às vezes pode ser difícil fazer a coisa certa ou falar a verdade, especialmente se outras pessoas não gostarem. Mas, assim como Pedro e João, nós podemos pedir a Deus para nos dar coragem. A coragem não significa não ter medo, mas sim fazer o que é certo, mesmo sentindo um friozinho na barriga. Deus está sempre conosco para nos ajudar e nos dar força. Assim como ele ajudou Pedro e João a serem corajosos diante de todos aqueles homens. E o mais legal é que, por causa da coragem deles, muitas outras pessoas conheceram o amor de Jesus. Quando somos corajosos e fazemos o bem, nós também ajudamos a espalhar o amor e a luz de Deus pelo mundo. Gostaram da história de hoje? Foi uma aventura e tanto, não é? Pedro e João foram verdadeiros heróis da fé. Se você aprendeu algo legal com essa história, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E se você ainda não faz parte da nossa turma, clique no botão de se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistirem, pessoal! Um grande abraço para cada um de vocês e nos vemos na próxima história.